Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. Mais um vídeo de apostas e dessa vez nos enterraram no Apex novamente, meu irmão. Aljamain Sterling, ex-campeão, porém sem carisma. Zalal, excelente lutador, mas sem carisma. Clássica luta de main event de Apex. Editor, é um card decente, mas é um card muito mal organizado. Você consegue entender isso? Explique, meu brother. Todo respeito às meninas aí, mas Norma Dumont versus Joseline Edwards não deveria ser como main event. Rafa Garcia versus Hernandes, é uma boa luta? É uma boa luta. Devia estar no main event? Claramente uma luta de... última luta do card preliminar, tá ligado? Rafa Perfeitamente. Garcia e Hernandes. Como eles chamam de feature prelims, com certeza. Vai ser uma luta boa? Vai ser uma luta excelente, cara. Mas são dois caras sem nome, velho, sem hype. Dave Grant versus Adrian Luna. Eu não sei nem quem é esse cara, e esse cara é totalmente irrelevante. Raoni Barcelos versus Montel Jackson é pra estar no começo desse card? Essa luta aqui era pra ser o Common Event, beleza? Raoni Barcelos, monstro, 4 vitórias seguidas, ganhou de prospecto Peyton Talbot, ganhou de veterano ex-campeão Cody Garbrandt, Montel Jackson ranqueado, lutou com o Figueiredo na última luta no Brasil. Isso aqui é claramente uma luta de Common Event. Marcos Buchicho e Ryan Spann, era pra estar no card principal? Essa aí eu vou dizer que sim. Muita gente vai me criticar, editor. Essa era pra ser a primeira luta da noite, mas não. Rodolfo Vieira versus Mecônio, essa aqui era pra estar no card principal também. Podia tirar do Dave Grant aqui e colocar, beleza? O resto, as lutas estão mais ou menos bem distribuídas. Então, resumindo, um bom card, mas a gente tem que fazer um quebra-cabeça aí. O editor vai pôr na edição aí como que a gente colocaria esse card para ficar massa. Antes de qualquer coisa, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário para melhorar o engajamento dos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que está participando aí das lives. As lives simplesmente excelentes. E a gente já vai começar aqui com a luta dele, Jafel Filho versus Cody Durden. Esse cara é o mais severino dessa parada. Se você acha que o Renato Moicano é o severino quebra-galho do UFC, é porque vocês não conhecem o Cody Durden. Cartel 17-2, 35 anos. No UFC é um cartel extremamente negativo, de 6 vitórias, 8 derrotas e 1 empate. Tá vindo de uma fase terrível, meu brother. Medonha a fase que o homem tá vindo. São simplesmente 1, 2, 3, 4, 5... 6 derrotas nas últimas 7 lutas. Tem um porém. Várias dessas lutas aqui ele pegou em cima da hora, com 3 dias de antecedência, 2 dias, 1 semana, que é exatamente o que está acontecendo de novo com o Jafel Filho, o pastor, o homem que sobe lá e prega para os outros depois de espancar o brother. 17 vitórias e 4 derrotas, 32 anos, Nova União, um bom cara do jiu-jitsu, você vê, tem 11 finalizações, no UFC é um cartel 3-2, ele ia lutar com o Lucas Rocha, saiu e o Cody Durden entrou nessa pedreira aí, meu brother. Jafel Filho, muito bom de jiu-jitsu, eu lembro quando ele pegou a Kimura no Carpentia, que era um prospecto, treina lá com o Dedé Pederneiras e vai lutar com o Cody Durden, que é um wrestler que treina na América Top Team, mas ele não tá na melhor fase. Essa luta aqui pra mim é fácil. É Jafel Filho com extrema segurança e alegria. Próxima luta da noite, Mayra Bueno Silva versus Michele Montag. E essa, não vou dizer que é uma luta que eu recomendo apostar, mas se você for apostar, é uma boa luta, porque a Mayra Bueno Silva tá azarona. Então, quero primeiro agradecer a patrocinadora oficial aqui do canal Renato Mani Moicano, a Loto. O QR Code vai estar aparecendo aí na tela. É só você botar o celularzinho apontando pro código Morse aí e fazer o seu cadastro com o link do Moicano que você vai estar ajudando o canal. Loto, você tem que ser maior de 18 anos, você tem que apostar com responsabilidade, não coloque o seu bolso, a família, não coloque dinheiro que você não pode perder, mas considere essa aposta aqui, irmão. Eu vou te explicar o porquê que eu acho que a Mayra Bueno Silva vai vencer a Michele Montag, mesmo estando nessa sequência terrível de derrotas aqui. Quais que estão as odds dessa luta aí, editor? Na Loto, Mayra Bueno Silva tá pagando 3,45 e a Michele Montag tá pagando 1,24. Essa é uma odd até estranha de se ver em luta feminina, tá? Mayra Bueno Silva, muito boa de jiu-jitsu, boa striker, treinou na shootbox, treinou na América Top Team, não é tão velha, 34 anos de idade, né? Tem uma vitória por nocaute, 7 finalizações, o cartel tá um pouco regular no UFC, 5-6-1-1, mas eu vou te explicar aqui o que aconteceu com ela. Ela entrou no UFC com vitória pra Gillian Robinson, depois perdeu, e ela sempre era nisso aí, perdendo, ganhando, até que ela emplacou uma sequência de 4 vitórias, tá? A Holly Holm, ela finalizou a Holly Holm, uma ex-campeã, com um brabo choke, uma finalização linda, perfeita, mas acabou a luta sendo
contestado o resultado porque eles acharam Ritalina aqui. Então, Ritalina não tem a ver com performance, mas tem a ver com... Editor, você sabe explicar melhor o que tem a ver a Ritalina? Moicano, Ritalina ajuda no foco, né? Eu já tomei, não sou médico, mas já tomei. O que acontece é o seguinte, você tomar hoje te ajuda, você tem melhor concentração, amanhã já não faz diferença nenhuma pra você, tá? Inclusive você tem um dia pior no dia seguinte. Agora o que acontece é que às vezes o lutador ele toma, ele para de tomar na semana da luta, mas fica um resquício. Eu não sei o que foi que aconteceu com a Mayra Bueno, mas pode ter sido isso. É isso. Então, ela foi pega aí com essa Ritalina, e aí, mesmo assim, se você não lembra, mesmo ela sendo pega com Ritalina, ela lutou pelo cinturão vago com a Raquel Pennington, e ela perdeu. Eu me lembro bem que nessa luta aí ela era muito favorita pra vencer a Raquel Pennington. Ela tomou um soco na orelha e parece que ela fudeu as labirintite dela, passou mal e tal. E aí ela entrou nessa sequência ruim. A Macy Chiasson era pra ela vencer. E aí foi entrando nessa até que ela perdeu da Jaqueline Cavalcante. E tá aqui agora com odd muito desacreditada, tá? Quem é a Michelle Montag, a adversária dela, da Nova Zelândia? 7 vitórias, nenhuma derrota, 32 anos. Ou seja, ela começou agora no MMA, tá? São apenas 7 vitórias. Ela não tem a mesma carreira que tem a Mayra Bueno Silva. Tá aqui os stats dela. Não tem nenhum nocaute e tem 6 finalizações em 7 lutas. Ela é do wrestling. Tem 4 vitórias no PFL, 1 vitória no UFC, que foi para Luana Carolina, e 1 vitória no Bellator, tá? A gente consegue ver que o cartel das adversárias dela, ó, também tudo bem iniciante. 4-2, 1-3, 0-0, 4-2, ela tá começando. Eu acho que essa odd tá muito desbalanceada porque as duas treinaram juntas. E no que uma é boa, a outra é ruim. Então, a Michelle Montag tem wrestling e não tem trocação. E a Mayra Bueno tem jiu-jitsu, mas não tem wrestling e também tem trocação. Então, cara, eu já vi elas duas treinando. Eu acho que a Mayra Bueno Silva é bem melhor em pé. Eu acho que a Michelle Montag é bem melhor de queda. Eu acho que a Mayra é bem melhor no jiu-jitsu. Então, pra mim, o que vai acontecer? Elas vão começar em pé, Mayra Bueno Silva sendo bastante agressiva, vai começar a bater nela em pé e vai forçar com que a Michelle entre de queda. Nessa aí pode sobrar uma guilhotina, pode sobrar uma chave de braço, pode sobrar uma chave de pé. A Mayra Bueno Silva tem vitórias por finalização de triângulo, tem vitórias por finalização de chave de braço, ela sabe fazer chave de joelho. Eu vou te falar, se a Mayra Bueno Silva tiver com a cabeça pra essa luta, ela vence a Michelle. Por isso que não dá pra entender o tanto que ela tá azarona nessa luta. Ela tá pagando mais de 3, né, editor? 3,45. É uma odd muito desbalanceada, bicho. Considere, meu irmão, olhar isso aí pra colocar até em parlay, tá ligado? Pra colocar até em parlay. Por que eu demorei pra falar tanto nessa luta aqui? Não porque eu tenho certeza de quem vai vencer, mas eu tô dizendo, essas odds não correspondem à realidade. A Michelle tem muita dificuldade com defesa de finalização e a Mayra Bueno Silva tem muita facilidade com finalização. Essa luta, ainda luta de mulher, se botar Mayra Bueno Silva finalizando, eu acho que isso aí dá uma boa grana, beleza? Lembrando, não aposte, estude Bitcoin, aposta é só como forma de entretenimento, mas se for apostar, considere a loto lá. Muito obrigado, vamos pra próxima luta. Cedric Dumas versus Jason McVeigh. Irmão, eu não vou me demorar aqui nessa luta, o porquê? Porque é praticamente impossível de prever o resultado, tá? Cedric Dumas, 10 vitórias, 4 derrotas, 30 anos de idade. No UFC, são 3 vitórias e 4 derrotas. Só que o seguinte, irmão, dá uma olhada nos caras que ele perdeu, velho. Ele perdeu pro Ruziboev, perdeu pro Elechuk, no contest com o Zach Riz, perdeu do Dante. E a parada é o seguinte, esse cara aqui, o que ele tem de luta, ele tem de infração criminal. O cara mais detento dessa parada. Esse cara aí tem umas 17 da vez que ele foi na cadeia, velho. Vamos botar na tela aí, você vai ver, velho. O famoso dublê de John Jones, ele que quer ser o John Jones, mas tá faltando a violência no octógono. A violência dele tá só na rua. Lutando com o cara mais caipira dessa parada, irmão. Jason McVeigh, até o nome dele é engraçado. 6 vitórias e 2 derrotas, 27 anos, um cartel de 4-0 no LFA e 0-2 no UFC. Quem perder aqui, muito provavelmente vai ser mandado embora com extrema segurança e alegria. Lembrando que ele entrou pra lutar com o Bruno Ferreira de última hora na semana da luta, acabou perdendo e tá aí. Luta impossível previsão, irmão. Tem algum favorito aqui, editor? Moicano, o Cedric Dumas tá pagando 2,42, Jackson McVeigh 1,46 aí na loto. Eu não apostaria nessa luta, mas nem fudendo, velho. Sério mesmo. Editor vai colocar aí o Fighter Stat e aí vocês tomem suas próprias conclusões. Se você quiser ver mais da ferramenta do Fighter Stat, entra lá, fighterstat.com.br e lá vocês vão ver que tem muitas ferramentas para analisar quem é o mais forte no striking, quem é o mais forte no wrestling, quem tem mais probabilidade de vencer, mas eu não recomendo você apostar aqui não. Aqui é loucura, não tem como saber. Próxima luta da noite, Rodolfo Vieira versus o Micônio, né?
Rodolfo Vieira não precisa de explicações. Um monstro do jiu-jitsu, não tá vivendo uma boa fase no MMA, o cartel de 11 vitórias e 4 derrotas, já tá mais velho, né? 36 anos de idade. E no UFC tá com um cartel de 6-4. Lembrando, tomou um nocautaço, velho. Tomou um nocautaço do Bo Nickal. Que chutaço, mano. Foi uma apresentação muito ruim. Mas antes disso, ele tinha lutado muito bem com o Trezan Gore. Ele venceu o Trezan Gore em pé, no jab, no boxe. Então ele melhorou bastante o boxe dele. Essa luta aqui vai ser decisiva pra ele. Vamos ver como é que ele vai se sair, porque ele tá lutando com um cara bem ruim. 10 vitórias e 4 derrotas, 35 anos. 4 vitórias por nocaute, 3 finalizações. 1-2 no UFC. Ou seja, é um cara com pouca experiência no UFC. É um cara com pouco nome no UFC e que tá vindo de derrota, tá? Por Sursurkaev. Aqui é o seguinte, venceu uma decisão dividida pro Cody Brothers, que é ruim, tá ligado? E ele podia estar vindo de 3 derrotas seguidas, na real. Não tem chão, não tem jiu-jitsu. Tipo assim, Rodolfo Vieira perdeu aqui, é ladeira abaixo, né, editor? Aqui as odds da Loto estão 1,38 pro Rodolfo Vieira, 2,70 pro Eric McConnell. Eu não vejo o Rodolfo Vieira perdendo essa luta. E mais importante que isso é o que você disse. É uma luta que ele não pode perder, Moicano. Não pode perder, irmão. Aqui se perder, é base. Tem jeito. Vamos torcer, né? Que é um monstro. Outro cara que tá numa situação que não pode perder, irmão. Marcos Buchechada versus Ryan Spann. O cara mais cansado dessa parada. Se você pensava que o Moicano é cansado, Marcos Buchecha, lenda do jiu-jitsu, mais de 12 vezes campeão mundial, um cartel de 5 vitórias e 2 derrotas, 36 anos, também tá ficando velho. Inclusive, tem uma vitória por nocaute já, tá? São 5 vitórias e 1 derrota no ano, e uma vitória e um empate no UFC. Tá na hora de botar uma vitória aqui pra ficar um cartel igual, né? E teve um empate contra o Nego Chuco naquelas posições lá que o cara parecia que tava deitado no sofá. Perdeu do Martin Buday. Ainda não venceu no UFC e colocaram um cara que subiu pro peso pesado, né? Ele era originalmente do peso de 93 quilos. É um cara que tem jiu-jitsu, tem finalização, tem a parte em pé e é ágil, porque ele era da categoria de baixo. Então, são 9 vitórias e 6 derrotas. É um cara conhecido, já finalizou, por exemplo, Olivier Sampru, já finalizou, por exemplo, o Ion Cutelaba. Já lutou com grandes nomes. Perdeu do Cortez, perdeu do Guskov, perdeu do Anthony Smith, Nikita Krylov. Já foi finalizado várias vezes também, ó. Foi finalizado pelo Anthony Smith, apanhou pro Johnny Walker. É um cara com muitas lutas no UFC e é uma luta, assim, complicadíssima pro Buchecha. O Buchecha também não pode perder. Irmão, eu tô achando que aqui a gente vai usar aquela velha instituição aqui do canal, editor. A famosa? Tô achando que a gente vai usar aquela velha mandinga, aquela velha já considerada instituição do canal, que é o quê? A zica reversa. Famosa zica reversa. E eu peço pra que você compartilhe nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Buchecha perde, hashtag Buchecha perde. Nós vamos todos torcer pro Ryan Spann. Somente dessa forma, pro Marcos Buchecha vencer essa luta, irmão. Então, pique oficial, para a alegria geral da nação, Renato Moicano, do canal Renato Mani Moicano, que já foi Renato Moicano Podcast, escolhe oficialmente Ryan Spann para vencer essa luta. E você já pode agradecer. E o público vai à loucura. A única coisa que eu vou falar é o seguinte: Loto, Marcos Buchecha tá pagando 1,60, Ryan Spann tá pagando 2,11. Você poderia até me perguntar, putz, mas o Buchecha tá vendo uma derrota, um empate, não teve a melhor das apresentações, por que ele tá sendo favorito nessa luta? Ryan Spann é um cara que subiu mal demais pro peso pesado, tá? Ele tava até numa sequência, bicho, ele entregava umas lutas boas lá no meio pesado, não sei o que, papá. Moleque, ele subiu pro peso pesado, gordalhaço. Então, ele não tem as melhores performances no peso pesado, tá muito pior do que tava na categoria de baixo, e é por isso que o Buchecha aqui é favorito. Editor, formação relevante. Agora a zica reversa passa a ser dica de aposta, tá? O Ryan Spann nessa luta pagando 2, irmão. Eu não vou perder essa oportunidade, irmão. Alô, Loto! Traz meu celular aqui, Priscila! Vamos botar sua prima pra apostar, que nem diz o Walter Walker. Irmão, agora sim, com todo o respeito que eu tenho ao Buchecha, irmão, tipo assim, Ryan Spann era bom considerar. 2 não é uma luta assim também que tá entregue, né, editor? Alô, Buchecha, vou te ligar aí, viu? Exatamente, o editor tem uma história já com o Buchecha já é puto com o editor, mas no final das contas tava certo, né, editor? O que importa é isso. O editor tava certo, falou que ele ia perder e o caralho quis bancar o personagem lá, o cara não gostou, mas... é isso, né? Mas, sem brincadeira, de repente o Ryan Spann com a Mayra Bueno, hein? Isso aí vai dar uma odd violenta, hein, patrão?
Aí, eu vou até te falar aqui, Moicano, vou até fazer a simulação dessa brincadeira, tá? E outra coisa, além disso, entra também, além de entrar na nota, entra no Fighter Stat aí e vê quem que tem mais chance de vencer. Moicano, no Fighter Stat, o Ryan Spann tá simplesmente com 66% de chance de vencer essa luta aqui. A odd na loto, tá? Mayra Bueno e Ryan Spann, os dois pra vencer, tu bota 10 pra voltar 70. Não aposte estudo de Bitcoin. Não aposte estudo de Bitcoin. Você não vai mudar de vida, filho, mas se bater, fruta que partiu, velho. Raoni Barcelos versus Montel Jackson, tá? Vamos começar aqui pelo Montel Jackson, 15 vitórias e 3 derrotas, é um bom lutador. A altura dele 1,78 m, envergadura impressionante, 1,92 m para 61 quilos e 33 anos. Um cara com 8 vitórias e 1 finalização, um cartel decente no UFC, 9 vitórias e 3 derrotas, sendo que ele tem nocaute, ele tem finalizações, ele tem decisões e perdeu pro Davidson Figueiredo numa decisão dividida no Brasil. Mas antes disso, ele tinha ganhado de vários nomes bons. Rani Arya, Damon Blackshear, todos os caras do jiu-jitsu. E venceu o Daniel Marcos, tá? E vai estar lutando com o Raoni Barcelos. É engraçado o Raoni Barcelos, irmão. É o prospecto mais velho dessa parada. Com 21 vitórias e 5 derrotas. Com 38 anos, velho, pra você ver como é que o UFC tá no mato sem cachorro. Com 38 anos, esse cara aqui é um dos melhores prospectos do UFC. Eu não sei se dá pra chamar de prospecto por causa da idade, mas é um dos melhores lutadores. Dá pra ver que a envergadura e a altura dele é muito menor aqui, ó. 8 vitórias por nocaute, 3 finalizações e 10 decisões. No UFC ele tem 6 decisões, 2 finalizações e 2 nocautes. Um cartel parecido, se você for olhar, olha aqui como é um cartel parecido, ó. 9-3 contra 10-4, são caras que estão mais ou menos ali na mesma posição, no mesmo ranking, só que eu vejo uma vantagem muito grande do Raoni Barcelos, porque tá vindo de 4 vitórias seguidas, sendo que venceu o Peyton Talbot e venceu o Cody Garbrandt. Então venceu o cara novo que tá chegando, que é supostamente para ser a cara do UFC, e venceu o ex-campeão, o cara que já tá descendo a montanha, mas que tem nome. Então eu fiquei muito impressionado dele vencer o Peyton Talbot e colocaram ele com um cara contra como o Cody Garbrandt. Não fez muito sentido pra mim. Aqueles deveriam ter colocado contra alguém já ranqueado, deveriam ter feito o que fizeram com o Peyton Talbot, né, que foi lutar com alguém ranqueado. No caso não, colocaram o Cody Garbrandt e mesmo assim, depois que ele venceu o Cody Garbrandt, eu pensei, pô, agora sim, vão dar um outro nome ranqueado. Colocaram o Rick Simon. O Rick Simon também é um bom wrestler, ele venceu facilmente o Rick Simon. E aí eu pensei, pô, agora vão colocar um bom nome. Colocaram o Montel Jackson. Então, realmente, o UFC me parece que não gosta muito do Raoni Barcelos. A gente pode concordar com isso aqui, editor? Irmão, não só a gente pode concordar com isso, mas o absurdo não acaba aí não, tá? Na loto, o Raoni Barcelos tá pagando 2,30. Pô, você tá maluco, velho. Você tá maluco, você tá falando a verdade? Não faz sentido nenhum. Eu juro pra você. Montel Jackson tá pagando 1,49, Raoni Barcelos tá pagando 2,30. Meu amigo, isso é loucura, tá? Esse cara tá pagando. A gente vai fazer um card de azarão hoje e vamos ver se bate ou se não bate. Mas, pô, Raoni Barcelos, pra mim, muito superior ao Montel Jackson, velho. Muito superior ao Montel Jackson. Você acha que o Montel Jackson é melhor striker do que o Talbot? Você acha que ele tem mais poder de nocaute do que o Garbrandt? Você acha que ele tem um wrestling melhor do que o Rick Simon? Caralho, essa odd tá desbalanceada pra caralho, mano. O Montel Jackson perdeu do Davidson Figueiredo, mano. O Davidson Figueiredo já tá também na descendência de carreira. Apesar dele estar com a idade parecida com o Raoni Barcelos, o Raoni Barcelos tá em outro momento do que o Davidson Figueiredo, ou não, editor? O Davidson Figueiredo a gente tá vendo, o UFC tá usando ele de escada o tempo inteiro, né? Uma infelicidade, vamos ser sinceros aqui, mas é a verdade que tá acontecendo. É a verdade. O Raoni Barcelos, por outro lado, o UFC tá tentando, tá ligado, Morgano? Tentando usar ele de escada, porque não dá uma luta direito pra ele, e o bicho tá simplesmente passando o carro de todo mundo. Eu queria te lembrar, esse bicho era azarão de 9-1 contra o Peyton Talbot. Caralho, é absurdo. Mas ali nem a família acreditou, irmão. Ali nem a família acreditou. Não tinha nem se a gente... Eu lutei no mesmo dia, então a gente não fez vídeo, mas mesmo se fizesse, a gente não ia acreditar, irmão. Mas dessa vez, a gente acredita. Pagando quase 3 ainda, editor. Isso. Não tem nem o que ser falado. Aqui é Raoni Barcelos com extrema segurança e alegria. Próxima luta aqui, Rafa Garcia versus Alexandre Hernandes, tá? Rafa Garcia, 18-4, mexicano, 31 anos de idade, apesar que parece que tem 58, vindo de 6 vitórias e 4 derrotas no UFC, vindo de 2 vitórias, tá? Ele foi humilhado pelo Grandawson, cara. Ele foi humilhado pelo Grandawson. E aí venceu o Pichel, que já é um aposentado, e venceu o Jared Gordon. Espancou o Jared Gordon, tá? E o Hernandes, ele vem de vitória sobre uma das lutas que a gente falou que ia ser mais fáceis, tá? 10 vitórias e 7 derrotas. Quem ouviu essa call aqui, viu que ia ser fácil. Tanto a do Chase Hooper quanto a do Diego Ferreira. A gente falou, ele tava de azarãozaço contra o Chase Hooper.
e a luta tava parelha contra o Diego Ferreira. Eu falei as duas que ele iria vencer e ele tá vindo de uma sequência de 4 vitórias. Essa luta aqui, eu acho que dá Hernandes. Melhor striker, melhor de chão. Moicano, a loto aqui vê vitória do Alexander Hernandes também, 1,58 contra 2,14 do Rafa Garcia. Próxima luta da noite, Norma Dumont versus Joseline Edwards. Tá aqui a Norma Dumont, 13 vitórias e 2 derrotas, ela que tem 35 anos, um cartel de... Caramba, eu não sabia que ela não tinha nenhum nocaute não, porque pra mim ela era strike. São 2 finalizações e 11 decisões. Um cartel bom no UFC, 9-2, ela tá bem ranqueada. E a última luta dela, ela venceu a Kathleen Vieira, ó. Venceu já uma ex-campeã, Germaine Remendem, mas também perdeu para Marcy Chiasson numa luta de decisão dividida. E ela vai estar lutando com a Joseline Edwards. São 17 vitórias e 6 derrotas. Ela que é do Panamá, tem 30 anos de idade, 7 vitórias por nocaute, 5 finalizações. Cartel de 8-4 no UFC, sendo que ela tá vindo de várias vitórias, hein? Vindo de 4 vitórias seguidas. Bicho, eu não sei quem vai vencer essa luta. Editor, você tem algum prognóstico pra essa luta aí? São 2 strikers, elas não botam pra baixo. Apesar da Norma Dumont ter finalização, ela não tenta derrubar tanto. Como é que você vê essa luta aí, editor? Norma Dumont, número 3 do ranking, tá lutando contra a Joseline Edwards, número 11. Norma que já tá ali batendo na porta do cinturão. É a luta que ela precisa pra se manter na conversa do cinturão. Exatamente, perfeitamente. Ela tá pagando 1,39, tá? Enquanto a Joseline Edwards tá pagando 2,65. Velho, essa luta aqui eu vou de decisão tranquilamente, velho. Exatamente, a gente vai fazer o meta aqui, decisão, tá? Mas Joseline Edwards, luta feminina, luta que a Norma não tem nenhum nocaute, é decisão pra Joseline Edwards, deve estar pagando bem. E é mais um azarão no card que tem chance. Meu irmão, esse card tá repleto de azarão que tem chance. Eu tô falando que vai ganhar? Não. Eu tô falando que tem chance? Sim. E se tem chance, meu brother, pode haver dinheiro. E a última luta da noite, Aljamain Sterling versus Zalal, o que eu te falei, uma luta divertida, uma luta legal. Lembra que uma vez eu já falei, o UFC só faz 2 coisas, ou ele faz o cara de escada, ou ele faz uma luta divertida. Aqui é um pouco dos dois. Eles estão querendo fazer uma escada pro Zalal, mas ao mesmo tempo é uma luta divertida pros fãs. É uma luta que ficou bem casada, na minha opinião. Você achou também ou não? Irmão, achei. Deixa eu até dar uma olhada nos rankings aqui, pra gente ver o que tá acontecendo. E o Youssef Zalal, número 7 contra Aljamain Sterling, número 5. Uma luta muito tranquila, assim, de ser casada, né? O Aljamain Sterling tá vindo de quantas derrotas? Quantas vitórias? Cara, ele tá vindo de uma vitória só, porque ele ganhou do Ortega, mas tinha perdido do Evloev. Ele, como ex-campeão, a gente esperava que ele tivesse mais próximo ali de lutar contra caras pra cima, tá ligado? Mas não. Tá lutando contra o Youssef Zalal, que é um prospecto marroquino, obviamente um cara que o UFC quer botar todas as fichas que puder, mas, Moicano, é o mochila de criança. Mochila de criança, é isso. Aljamain Sterling, 25 vitórias, 5 derrotas, um excelente cartel, 36 anos, tá? 3 nocautes, 8 finalizações e 13 decisões. O cartel impressionante no UFC. São 17 vitórias e 5 derrotas. E, como você falou, tá vindo de vitória pro Brian Ortega, mas essa última momento da carreira dele, ele subiu de peso, ele tá na categoria 66 quilos. Ele venceu o Calvin Kattar, perdeu o Devloev, venceu o Ortega e vai lutar com o Zalal. Mas, cara, pra você ver como é que é impressionante esse UFC, mano, o tempo. Eu não sei se você lembra dele, ele entrou no UFC há muito tempo atrás, em 2014, botou 4 vitórias seguidas, todo mundo falava que ele era o cara, perdeu 2 derrotas seguidas, depois venceu o Toquinho, venceu o Renan Barão, tomou um nocautaço pro Marlon Moraes. Depois disso, ele meteu 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas, e daí teve aquela grande joelhada que o Petr Yan deu na cara dele, acabou perdendo o cinturão. Na revanche, ele ganhou numa decisão dividida, depois ele venceu o Tadej Dillashaw e venceu o Henry Cejudo. E eu lembro que tinha algumas pessoas falando que ele era o melhor peso galo de todos os tempos. Pra você ver como é que é. Aí ele vai e perdeu pro Sean O'Malley num negócio que o próprio treinador dele falou. Aliás, que o treinador do O'Malley falou, agora entra de queda. Como se fosse o treinador do Aljamain Sterling, e ele tomou um nocautaço. E aí ele resolveu subir de categoria. Acho que foi bom. Ele se deu bem nessa categoria, e apesar de ter perdido pro Evloev, foi um lutaço. Cara, foi um lutaço. Uma luta de grappling, mas que foi uma boa luta. E agora tá aí tentando voltar à relevância, né? Então, essa luta faz sentido, principalmente porque, como você falou, ele ganhou do Ortega, o Ortega não tá numa boa fase, mas ele tinha perdido do Evloev, então ele ainda não merece lutar com o topo. Então ele vai ter que pegar um up and coming, um cara que tá chegando. E o Zalal é um cara engraçado, que é do Marrocos, 18 vitórias, 5 derrotas, 1 empate, tem 29 anos, relativamente novo, 4 vitórias por nocaute, 10 finalizações. O cartel no UFC 8, 3 e 1 empate.
Lembrando, olha só de quantas vitórias seguidas ele tá vindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias seguidas. E lembrando que ele saiu do UFC, ele teve uma primeira passagem no UFC, perdeu pro Ilia Topuria, perdeu mais 2, foi mandado embora, conseguiu botar 3 vitórias seguidas e voltou pro UFC e voltou muito bem, cara. A última vitória dele contra o Josh Emmett foi numa finalização, venceu o Calvin Kattar, venceu o Jarno Ernons, venceu o Billy Quarantillo. Então, cara, difícil prognóstico. Você pode me falar as odds aí? Mocano, na loto, 1,54 pro Youssef Zalal e 2,22 pro Aljamain Sterling. Caralho, velho. Moleque, eu vou te falar, esse card tá loucura demais, velho. Esse card tá loucura demais. E outra coisa, me deixa saber na Fighter Stats aí, quem vence? Na Fighter Stats, nós estamos aqui de 51,2% pro Youssef Zalal, tá? Uma luta parelha, vê vitória do Youssef Zalal. Mocano, só que eu acho que tem uma coisa acontecendo aí. Tu volta no cartel do Youssef Zalal ali de novo pra gente ver? Olha só, 8-3 no UFC, beleza? Vamos contar só essa segunda passagem dele ali. Ele ganhou de quem? Ele ganhou do Josh Emmett. Finalizou o Josh Emmett no primeiro round, tá? Fase terrível, né? Ele ganhou do Calvin Kattar numa decisão... Fase terrível. Foi muito criticado. Ele não só o Calvin Kattar tá numa fase terrível, como o Youssef Zalal foi muito criticado, porque o último round ele simplesmente correu. Olha as derrotas do rapaz, filho. O cara tá vindo simplesmente de 5 derrotas. Perdeu pro Youssef Zalal antes de perder pro Steve Garcia. Eu acho, tá, que o Youssef Zalal nunca enfrentou um cara de estilo e calibre do Aljamain Sterling. Estilo sim, né? Porque, por exemplo, o Black Shia tem o mesmo estilo, mas não tem o calibre. Não é do mesmo level do cara, exatamente. Isso aí você tem razão, não é do mesmo level. O Grappler, né? O Black Shia, ele é um grappler, mas tipo, sabe esse estilo chatíssimo do Aljamain Sterling? Mochila de criança, ele não é um mochila de criança, Tá ligado? Então, eu acho que pelo momento os caras podem estar dando mais crédito do que o Youssef Zalal merece. Ele é um bom lutador, ele é um excelente lutador, meu brother. Um cara, inclusive, que é legal de assistir lutar. Mas, pô, Aljamain Sterling 2,22 contra um cara não muito testado, eu vou de Aljamain Sterling aqui. Concordo absolutamente. E eu tava pensando em fazer nesse vídeo aqui uma parlay, uma múltipla e usar a Fighter Stats, mas acabou de me surgir uma ideia, editor, deixa no vídeo, que é o seguinte: nessa sexta-feira, antes da luta, a gente vai fazer uma live só falando das apostas desse card. Beleza? Deixa o like, deixa o seu comentário. Esse foi o vídeo de apostas. Agora, no final, já vai ficar marcada aí a live do UFC de sábado pra gente acompanhar desde o card principal. Então, se você puder, já entra lá, deixa o seu like e compartilha lá a live pra gente pegar mais gente, beleza?